A fala asquerosa de Lula no Pará. Ou os males que chefão petista faz à política, como o perverso professor da deseducação moral e cívica. Lula recebe do Altíssimo os novos fundamentos da educação moral e o mal que Lula faz à decência política do país é algo que será, se for, mensurado a longo prazo. Espero que as futuras gerações um dia se debrucem sobre este período em que o país viveu sob a égide dos valores lulistas. O resultado certamente será espantoso. Não, senhores. É evidente que o chefão petista não inventou a corrupção, tampouco é ela uma criação de seu partido. Mas não é menos evidente que só Lula e seu partido têm a ousadia, nesse caso, entendida como a cara de pau e a vigarice intelectual, de fazer a defesa pública de que a falha moral é uma questão menor quando está em disputa o poder. Alguém ainda poderia ponderar: Reinaldo, assim é com todos os políticos. Em primeiro lugar, não é verdade. Em segundo, mas não menos importante, é preciso considerar que a defesa pública da lambança corresponde a um mal adicional, além do mal feito original. O crime contra o dinheiro público é coisa de gente deseducada para a democracia. A defesa pública do crime deseduca as gerações futuras. O crime, em si, é coisa de ladrões. A defesa do crime cria novos ladrões. O crime, em si, é um mal temporário. A defesa do crime é um mal permanente. O crime, em si, pode desafiar uma cultura da correção. A defesa do crime cria a cultura da corrupção do caráter. E é nesse preciso sentido que Lula é um professor perverso, que continuará a procriar, para lembrar Fernando Pessoa, muito além do seu e dos nossos respectivos cadáveres. Por que isso? Lula foi ao Pará lançar a candidatura de Helder Barbalho, PMDB, ao governo do estado. O vice é Paulo Rocha, do PT. Então vamos ver. Helder é filho do notório senador Jader Barbalho, PMDB, que, em 2002, chegou a ser preso pela Polícia Federal, junto com outras 10 pessoas, todas acusadas de envolvimento no escândalo da extinta SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. No dia 4 de outubro do ano anterior, tinha renunciado ao mandato de senador, não resistindo a uma chuva de acusações, como desvio de recursos do BAN para a emissão fraudulenta de títulos da dívida agrária. Há 3 semanas, Dilma chamou o senador de seu querido. E Paulo Rocha também renunciou ao mandato de deputado federal em 2005 em razão do escândalo do mensalão. Uma assessora sua sacou R$620 mil de uma das contas de Marcos Valério. Ele justificou que o objetivo era pagar dívidas do PT do Pará, arrancou um empate no julgamento do Supremo e acabou absolvido da acusação de lavagem de dinheiro. Mas o saque houve. Dada a moral típica do petismo, ele admitiu que tudo não passou de caixa 2, como se isso fosse legal. Agora voltemos a Lula. O homem foi ao Pará lançar a dupla intrépida ao governo. Poderia ter se calado sobre o pai de Helder, por exemplo, seguindo a máxima de que as penas pelos crimes do pai não podem recair sobre o filho, é um princípio do direito romano. Isso na hipótese, claro, de Helder não ser um herdeiro também não virtuoso de Jader. Mas aí Lula não seria Lula. Sabem o que ele disse? Isto. Helder, você tem de dizer que é filho do Jader com muito orgulho. Paulo, você tem de ir para esta eleição com a cabeça erguida. Entenderam? Lula vive a demonizar país afora um político como FHC. Alguém se lembra de alguma acusação moral contra o ex-presidente? Em São Paulo, promove as alianças as mais exóticas e improváveis contra Geraldo Alckmin. Alguém se lembra de alguma acusação moral contra o governador? No Pará, no entanto, ele pede que Helder se orgulhe de o pai ter sido preso pela PF e de ter renunciado ao mandato. E convida o petista Rocha a andar de cabeça erguida, apesar daqueles R$620 mil. Afinal, eram só caixa 2, certo? Sim, é claro que é legítimo que Lula se oponha a tucanos e a outros que disputam com ele o poder. Asqueroso é o convite que ele faz para que seus aliados defendam as lambanças como se fossem virtudes. Por Reinaldo Azevedo.